Boa noite, minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos e reunidas, adorando o nome do nosso Senhor. Quero convidar você já desde esse primeiro momento a compartilhar esse link de culto para todas as pessoas que você puder, nas suas redes sociais, para os seus contatos, para que nós possamos ter um tempo de adoração ao Senhor, juntos e juntas nessa noite. Eu quero te acolher nessa hora com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se você está chegando pela primeira vez ou está aqui segunda vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós temos aqui cultos anteriores, celebrações anteriores aqui no canal do YouTube que você pode ver ministrações já passadas. Temos vivido neste ano um tempo de série de mensagens, então é bem interessante se você quiser se inscrever no canal, curtir as publicações. Por que tudo isso é importante? Porque o nosso interesse é ser um youtuber da vida, né? Não, o nosso interesse é fazer com que o canal da igreja obtenha uma maior relevância para nós alcançarmos outras pessoas. Então você que está aqui conosco, eu sei que isso é um papo que a gente ouve toda vez que a gente está num canal do YouTube, né, num vídeo do YouTube, mas isso realmente é muito importante, você se inscrever no canal aqui da Igreja Metodista Ubás e também compartilhar, curtir, compartilhar o link para mais pessoas, para que haja um aumento aí, né, da partilha da palavra do Senhor. Nessa noite tão especial, nós queremos ter um tempo de louvor e adoração com você, mas antes de começarmos, nós teremos um tempo de oração e nós faremos a leitura do Salmo de número 9, no versículo 1 e 2. Salmo de número 9, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Eu quero destacar o momento em que o salmista declara que ele contará todas as maravilhas do Senhor. Nós temos vivido um tempo o último propósito que o Senhor tem ministrado sobre a vida, tem construído sobre a vida da Igreja Metodista Ubás. Nesse bimestre nós estamos recebendo do Senhor todas as diretrizes a respeito do propósito, da missão, da evangelização. E no coração desse salmista já existia esse desejo de contar para as pessoas todas as maravilhas que o Senhor fazia. Você também, meu irmão, minha irmã, pode fazer como ele. Às vezes nós achamos que precisamos ter grandes experiências com o Senhor, ou precisamos ter uma grande habilidade para falarmos do Evangelho do Senhor, pregarmos aquilo que Ele faz ou mostrarmos quem Ele é, mas na verdade nós não precisamos num primeiro momento de grandes coisas. Nós precisamos simplesmente contar as experiências que nós temos. Eu tenho certeza que hoje você tem muitas experiências, muitas maravilhas do Senhor para contar, mas também muitas razões para agradecer. Como eu tenho certeza que Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Você pode pensar um pouquinho, refletir um pouco no que você tem para louvar ao Senhor? Quais são as coisas que você tem para agradecer a Deus? Eu tenho certeza que ao rememorar, ao se lembrar destas razões, estas razões também são maravilhas, são motivos para você compartilhar para as outras pessoas quem o seu Deus é, quem o seu Senhor é. E o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é Deus grandioso. O nosso Deus é Deus de milagres. E o nosso coração exulta, se alegra na presença dEle, porque grandes coisas Ele tem feito e grandes coisas Ele ainda fará. Hoje, dia 15 de novembro, foi um domingo importante em que tomamos decisões a respeito dos governos municipais. É tempo também de agradecermos ao Senhor. Independente de quem ganhou ou de quem perdeu, às vezes você não teve o seu candidato eleito, às vezes você não teve a sua preferência política escolhida. Eu sei que a gente se entristece porque a gente até pede ao Senhor, né? A gente até clama ao Senhor, mas dentro de um país democrático temos que respeitar a liberdade de escolha. Mas nunca podemos perder de vista que o melhor para a nossa nação,
para o nosso estado e para as nossas cidades. O melhor é o governo do Senhor. Então eu quero começar este culto com você nessa hora, agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele faz em nós e através de nós. Mas também nós queremos clamar ao Senhor, levantar aqui um clamor para que venha o governo de Deus, acima de qualquer governo eleito, que venha o governo do Senhor, que venha a realidade do Senhor sobre os nossos municípios, que venha a realidade do Senhor sobre a nossa nação, amém? Você pode se juntar comigo nesse tempo de oração que nós temos feito desde do dia 30 de julho, nós estamos num propósito de oração desde o dia 30 de junho, temos feito essa oração diariamente. Eu quero convidar você a participar comigo, a se juntar comigo nessa hora em oração. Então abra o seu coração onde você estiver nessa hora e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és Deus santo, Tu és Deus justo, Tu és Deus grande, Tu és Deus maravilhoso. E não existe nenhum outro Deus no céu ou na terra comparado ao Senhor. Não há poder comparado ao seu, não há amor comparado ao seu, não há compaixão comparada à sua, não há, Senhor, favor comparado ao seu, não há graça comparada à sua. Tu és Deus gracioso, Tu és Deus de verdade, Tu és Deus de amor, e nós nos achegamos à Sua santa presença nessa hora, com gratidão no nosso coração, porque nós sabemos que os Seus caminhos são mais altos do que os nossos. Nós sabemos, ó Deus, que os Seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Por isso, nessa hora, nós nos rendemos a Ti, nós nos submetemos ao Senhor e à Sua vontade, clamando que a Sua vontade venha aqui na terra, como ela é estabelecida no céu. Que haja um movimento, Senhor, do céu em sentido à terra, favoravelmente para o Seu povo. Não, ó Deus, para as decisões pessoais ou para os interesses particulares, mas para o povo do Senhor. Não porque o Seu povo merece. Nós sabemos que somos um povo de lábios impuros e nós habitamos no meio deste povo de impuros lábios, mas nós temos visto o Rei e clamamos ao Senhor. Venha, Senhor, sobre este povo, venha sobre as nossas cidades de Carapebus, Macaé e região, sobre as cidades do estado do Rio de Janeiro e dos demais estados, com o Seu reino, com o Seu governo. Governa sobre nós, acima, Senhor, dos governos eleitos, que venha o governo do Senhor, porque é o Seu senhorio que queremos sobre nós, porque o Seu reino é um reino estabelecido em poder, é um reino de verdade, é um reino de paz, é um reino de justiça e é um reino, Senhor, de alegria no Espírito. Venha o Seu governo sobre as nossas cidades, ó Deus, e que a começar em nós, pela Sua igreja, esse reino venha avançar em cada casa, em cada família, em cada comunidade, em nome de Jesus. Nós somos agentes desse reino e nós assumimos esse lugar como agentes desse reino, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, eu quero Te agradecer porque Tu és bom e porque nada foge do controle das Suas mãos. Que todas as coisas, ó Pai, todas as coisas venham caminhar de acordo, ó Deus, com aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Essa é a nossa petição, ó Pai. Senhor amado, e nesta noite nós Te agradecemos, não somente por essas questões, ó Deus, que nós temos orado há tanto tempo sobre a nossa cidade, Senhor, sobre as nossas cidades, mas nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo cuidado do Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque Tu és bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. E continue mesmo, Senhor, a cuidar, a revelar o Seu cuidado diante das pessoas que estão enfermas, as famílias que estão enlutadas, as pessoas que estão aí na luta contra a Covid, Senhor. Ó Deus, as pessoas que estão, Senhor, próximas à nossa comunidade,
enfermidade ou não, que estão, ó Deus, num leito de hospital, que estão necessitando do teu socorro. Queremos desde já te agradecer pela cura do Senhor a ser liberada sobre essas vidas, Deus. Que a cura do Senhor seja liberada em nome de Jesus. Nós rejeitamos todo e qualquer tipo de enfermidade, declaramos, ó Deus, declaramos a restauração da saúde de todas essas pessoas, homens e mulheres, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Obrigada pelo sustento, que o Senhor continue, ó Deus, a gerar fidelidade, generosidade no coração do seu povo. Mas muito obrigada por tudo aquilo que temos, porque tudo que temos vem das suas mãos. Continue, Deus, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre a vida do seu povo. E muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de te adorar, de te bendizer, que é o que nós faremos agora. Que seu Espírito tenha liberdade no meio dos louvores e que cada coração conectado conosco nessa noite venha experimentar, ó Deus, do seu poder, do seu favor, do seu toque, em nome de Jesus Cristo. Seja o Senhor adorado e bendito para todos sempre. Amém. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos adorar o nome do Senhor nessa hora. Convido você a ficar bem à vontade aí na sua casa, mas com o seu coração sedento pela presença do Senhor, vivendo o propósito da adoração nessa hora, glorificando o Senhor, o nosso Deus, com toda a força, com todo entendimento, com todo o fôlego de vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos começar essa noite com mais uma noite de adoração, louvar ao Senhor, dizendo que Ele é grande, Ele é digno. Te convido a declarar essa canção comigo. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou.
Senhor. Amém? Que esse tempo seja um tempo favorável sobre a nossa vida, um tempo de ativação, que nós venhamos inclinar o nosso coração a viver os propósitos de Deus, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Pai, para cumprir o seu propósito. Amém? Fique com Deus, irmão. Boa noite, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Quero saudar você nessa noite, dizendo que é muito bom poder estar aqui junto com você, nosso coração unido em Deus, para nós compartilharmos nosso amor pelo Senhor. Quero também dar boas-vindas para você que possa ter chegado logo após o início da transmissão, você que está nos visitando, está conosco aí pela primeira ou pela segunda vez. Você é muito especial para nós. Você é muito amado por essa família, pela família Metodista de Ubás. Irmãos e irmãs, na noite de hoje, estamos aí celebrando ao Senhor, vivendo grandes coisas em todo o decorrer desse culto, agradecendo a Deus, louvando o nome do nosso Pai. E hoje é um dia muito especial. É o dia em que nosso coração realmente precisa estar em Deus. Estamos todos ao redor do nosso país, na ansiedade, às vezes numa certa tensão em relação devido às eleições municipais que aconteceram em todo o território brasileiro. E nosso coração não pode se distanciar do principal da nossa vida, que é o Senhor. É nele que nós devemos confiar em todo o tempo. Nossa oração é para que o melhor aconteça sobre a cidade, os municípios do nosso país. Sobre nós aqui, sobre Carapebus, nossa oração é que o melhor aconteça, que a vontade de Deus prevaleça. Mas nosso coração precisa, acima de tudo, estar no Senhor. E por quê? Porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus tem um projeto específico, um projeto que vai além dos nossos interesses, um projeto que não se limita apenas à nossa vida particular, mas um projeto que, quando nós correspondemos a esse projeto e vivemos esse projeto atinge, toca, afeta a vida de todas as pessoas ao nosso redor. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você corresponde a essa ideia. Vem ministrar no nosso coração essa perspectiva do projeto de Deus para nós, que Deus tem um projeto para nós e que nós poderemos viver isso se nós correspondermos com as escolhas corretas. O texto bíblico, irmão, irmã, que nos traz essa ideia está no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, pois o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Irmãos e irmãs,
como eu estava dizendo, antes de nós entrarmos no texto bíblico que fundamenta toda a ideia dessa noite, Deus tem um projeto para a nossa vida. E esse projeto corresponde quem nós somos, quem nós devemos ser, corresponde os sonhos de Deus para nós. Quando nós acompanhamos a história de José, nós vemos um rapaz, um sonhador. Eu ouvia isso muito quando era mais novo na minha igreja de origem, e aprendi que é necessário ter sonhos em Deus para que esses sonhos nos guiem, ou esses sonhos nos façam avançar. Ou seja, aprendi desde muito adolescente que o povo de Deus precisa sonhar. Só que nessa noite eu quero trazer uma outra perspectiva em relação à vida de José para você. E quero fazer você pensar que os sonhos que José teve, que despertaram a raiva em seus irmãos e o fizeram passar por todo o processo da vida dele, não eram sonhos de José. Eram sonhos de Deus para José, e Deus mostrou a José esses sonhos. Ou seja, não era a visão de José. José não sonhava, ele não aspirava, ele não imaginava que ele se tornaria alguém mais importante que os outros membros de sua família. Aquilo era o sonho de Deus para ele. E aquele sonho correspondia ao projeto do Senhor para a vida dele. Um projeto muito maior que o levou a não apenas salvar a si mesmo, também salvou a sua família e salvou toda uma nação. José teve sonhos que indicavam qual era o projeto de Deus para ele. E esse projeto o fez viver coisas intensas e o fez também ser canal, ser caminho, ser uma figura que abençoou e cuidou de muitas outras vidas. Ou seja, o que nós, irmãos e irmãs, precisamos entender dessa história é que aqueles sonhos que José recebeu foram concedidos a ele para mostrar a visão de futuro que Deus tinha para ele. E essa visão de futuro o levava a salvar sua família, as pessoas do seu país e as pessoas dos países ao redor dele. Então, a visão de futuro que Deus nos dá, os sonhos que Deus coloca em nosso coração, são sonhos que nos levam a algum lugar. E irmãos e irmãs, assim como foi com José, isso também se estende sobre a nossa vida. Deus tem para nós uma visão de futuro que é salvar toda a nossa família e todas as pessoas que forem possíveis de serem alcançadas por meio da nossa vida. Você e eu, observando a história de José, veremos que Deus permitiu àquele jovem alcançar a possibilidade de salvar a si mesmo outras pessoas, e isso também, irmãos e irmãs, se estende para a nossa vida. E quando nós analisamos a história de José, nós vemos que ele superou alguns testes muito específicos. Nós vemos que ele foi vitorioso, ele correspondeu da maneira que deveria a alguns testes, e ao corresponder a essa maneira como ele deveria, ele permaneceu fiel ao projeto de Deus. Entenda que quando eu digo projeto de Deus para a vida, eu não estou querendo dizer um destino traçado, tá? Eu digo que Deus tem um projeto para nós, e dependendo das nossas escolhas, nós podemos aceitar esse projeto ou não, e nós podemos participar desse projeto ou não. Deus, ele nos dá a possibilidade de dizer sim ou não para aquilo que ele tem sonhado para nós. E quando José corresponde a esses testes, corresponde tomando atitudes corretas diante dessas situações, José diz sim para o projeto de Deus e ele vai firmando os seus passos na vontade de Deus para ele, correspondendo aos sonhos que ele teve quando ele era jovem. E o primeiro, eu quero destacar com você quais são esses testes que José
foi vitorioso, que José fez boas escolhas. E o primeiro deles a gente percebe quando logo após José ser vendido por seus irmãos, nós vemos isso em Gênesis 39. Eu não vou fazer a leitura dos textos com você, mas eu convido você, vai marcando aí, fazendo as anotações para você ler esses textos mais tarde. Em Gênesis 39, após José ter sido vendido por seus irmãos, o texto bíblico vai dizer que José foi vendido como escravo para a casa de Potifar. E dentro daquele espaço, daquele ambiente como escravo, José, ele passa a ser assediado pela mulher de Potifar. E após as tentativas de assédio daquela mulher, chega um ponto muito específico, diz o texto bíblico, que ela vai ficar nua na tentativa de seduzir a José. E José corresponde de que maneira? Fugindo da sua senhora, que no caso era sua dona, e o resultado daquilo é que aquela mulher, ofendida pela atitude de seu escravo, decide contar uma versão errada da história para Potifar, e Potifar vende José. Potifar manda José para a prisão. Essa primeira história, irmãos e irmãs, nos mostra que nós não devemos buscar aquilo que não é parte do projeto de Deus para nós. E José fez isso quando ele disse não para a mulher de Potifar. Nós temos que tomar cuidado e não deixar que os nossos olhos fiquem focados na narrativa de dizer da atitude da mulher, da índole da mulher, porque não é essa a proposta do texto. Não estamos aqui discutindo e não devemos cair nesse jogo errado de ler o texto bíblico buscando criticar ou apontar ou legitimar o comportamento de uma determinada pessoa. O texto bíblico nos passa ensinamentos. E o ensinamento que nós temos aqui é que nós não podemos buscar aquilo que não é do projeto de Deus para nós. Porque a mulher de Potifar não era parte do projeto de Deus para José. Se José tivesse correspondido àquele momento da maneira errada, dizendo sim a ela, José estaria fora, estaria distante do caminho de Deus para ele. E isso, irmãos e irmãs, é muito importante para nós, porque nós temos que caminhar, fazer as nossas escolhas, andar na nossa vida buscando aquilo que é o projeto de Deus para nós. José não colocou a mão naquilo que Deus não autorizou a ele, ou seja, José não foi buscar aquilo que Deus não autorizou a ele. A mulher de Potifar não estava indicada na visão de futuro de Deus para José. Isso é muito importante para nós, irmãos e irmãs, ou você que ainda não faz parte da nossa família de fé, mas está aí acompanhando. Isso é muito importante para nós, porque às vezes nós, no momento de necessidade, de desejo, ou de procura, ou de fraqueza, nós nos rendemos à situação e acabamos desejando, nós acabamos nos envolvendo na busca por aquilo que não é parte do projeto de Deus para nós. Isso pode ser relacionamentos, isso pode ser dinheiro, isso pode ser algum cargo específico, um emprego específico, ou até mesmo um ministério, tomar uma postura diante de uma situação, aquilo que não é parte do projeto de Deus para nós, aquilo que não se encaixa na visão de futuro de Deus para a nossa vida, aquilo que não faz parte do desejo de Deus para a nossa vida, nós não podemos buscar aquilo. Nós devemos, em todo tempo, como povo de Deus, fazer aquilo que José fez, dizer não para aquilo que não corresponde ao projeto de Deus para nós. E qual foi o resultado disso? José prevaleceu diante da situação, mas foi enviado para a prisão. Se colocou no momento, foi enviado para uma situação de vida mais difícil. Mas ele ainda estava no caminho que Deus havia projetado para ele, o caminho que o levou lá na frente a salvar a si mesmo, a salvar sua família, a salvar a sua nação e a salvar as nações ao redor da dele. E quando José vai para a prisão após fugir da confusão e de ser envolvido na confusão na casa de Potifar, José se encontra diante do segundo teste.
E o segundo teste, irmãos e irmãs, é que quando você mais precisa, é onde você mais terá que ajudar. É isso que é o segundo teste de José. E também é um teste para a nossa vida. Por quê? Porque quando José vai para a prisão, e você vai ver essa narrativa em Gênesis 40, José, ele se torna uma condição inferior à que ele estava. Ele se torna um prisioneiro, não era um escravo, se torna um prisioneiro. Mas mesmo sendo um prisioneiro, ele começa a experimentar uma mudança em sua vida e ele começa a ver o cuidado de Deus lá. Ele, de prisioneiro, ele passa a ser um prisioneiro especial. Passam a cuidar, a confiar nele na prisão. E José recebe, por já ter experiência na relação, na questão dos sonhos, José ouve os sonhos de duas pessoas. E quando ele ouve o sonho daquelas duas pessoas, ele interpreta aqueles sonhos e aqueles sonhos acontecem como deveria. José estava numa situação terrível. Ele podia dizer não para o pedido daqueles dois homens na dúvida daqueles sonhos. Ele poderia dizer para as pessoas ou para ele mesmo: eu estou numa situação tão difícil, para que eu vou me preocupar ajudar as pessoas se não tem ninguém me ajudando? Só que, irmãos e irmãs, José ele corresponde de maneira diferente, aí ele corresponde de maneira positiva naquele teste. Ele ajudou alguém no momento em que ele mais precisava. Então, quando você e eu mais precisamos, é aí que você e eu devemos ajudar as pessoas. Porque, fazendo isso, nós mostramos para nós mesmos e nos apresentamos diante do Senhor como um povo sempre disposto a corresponder ao projeto de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você pode analisar comigo, por exemplo, e ver que isso às vezes acontece na nossa vida. Só que, em algumas situações, nós correspondemos de maneira negativa. Eu já conheci pessoas que estavam passando por momentos muito difíceis e, ao passar por momentos muito difíceis, elas decidiram não fazer aquilo que Deus esperava delas. As pessoas, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de luta, ou numa situação complicada que estão passando, preocupação, vida corrida, o que quer que seja, a pessoa decide se afastar do projeto de Deus. O que ela faz? Ela diz não para os projetos, ela entrega os ministérios, ela desmarca os compromissos que ela assumiu na casa do Senhor, porque ela se ilude achando que, se ela se reservar, ela terá a capacidade de resolver os seus problemas em vez de servir ao Senhor. Isso é fugir do projeto de Deus. O projeto de Deus é que você e eu sejamos em todo tempo fiéis, você e eu estejamos em todo tempo ao lado do Senhor, cumprindo a vontade dele, fazendo aquilo que ele espera de nós, mesmo nos nossos momentos mais difíceis. Não podemos, irmãos e irmãs, desistir daquilo que Deus tem para nós. Não importa a situação que estejamos vivendo. Porque Deus tem um projeto para nós. E nós podemos acompanhar esse projeto, nos firmar nesse projeto, correspondendo, tendo atitudes corretas. E quando as pessoas precisarem de nós, nós devemos, irmãos e irmãs, em todo tempo, realizar aquilo que Deus tem nos direcionado a realizar. Não fuja do projeto de Deus. Não fuja do caminho que Deus te colocou, porque José não fugiu. José, naquela situação, viu o sonho daqueles homens e ele fez o quê? Interpretou aqueles sonhos. José passou no segundo teste. E você e eu, quando estivermos em situações assim, também devemos agir como esse jovem agiu. E após essa atitude de José, após ele ter finalizado essa situação, o que acontece com ele? José ele é chamado para interpretar o sonho do faraó. Em Gênesis, você pega do capítulo 42 ao capítulo 45, é a parte final da história desse jovem. Ele interpreta a história de faraó e ele é levado para o palácio do faraó e se torna o segundo homem, a segunda pessoa mais importante do Egito.
porque ele interpretou o sonho do faraó e sabia como cuidar daquela situação. Deus honrou a vida de José. Começou lá atrás, mas ele se manteve fiel ao projeto e Deus honrou a sua vida. Só que ainda falta um terceiro teste, não é mesmo? Eu falei que eram 3. Falta um terceiro teste. O terceiro teste é perdoar aqueles que nos traíram. É isso que acontece com José. José, já diante do faraó, já governador do Egito, quando todas as nações ao lado estavam vivendo um período de muita fome, o Egito estava bem por causa da figura de José. E aí o Egito ajudou as nações ao redor. E o que José fez? O que aconteceu? A família de José, os irmãos de José, que o haviam traído e o vendido como escravo, aparecem diante de José para pedir socorro, sem saber que era José. E qual que é a atitude de José? José, que antes tinha sido um homem humilhado, vendido como escravo, ele não guardou rancor de sua família, pelo contrário, ele os perdoou e naquele momento ele teve a possibilidade de salvar a sua família. Irmãos e irmãs, nós sabemos que é muito difícil perdoar alguém, principalmente quando nós somos traídos ou abandonados, caluniados, fazem mentiras contra nós, falam mentiras contra nós, fazem maledicência ao nosso respeito. Mas irmãos e irmãs, nós não podemos fugir do projeto de Deus para nós. E o que José fez foi a mesma coisa. Ele perdoou a sua família, ele perdoou os seus irmãos, ele disse sim, ele continuou dizendo sim, ele se firmou no projeto do Senhor. Agora era o momento, ele estava diante de toda a sua família. Agora o sonho que Deus tinha dado para ele lá atrás era aquele momento. Todos estavam se curvando diante dele como governador do Egito. E a atitude de José é que ele perdoa a sua família. Ele cumpriu aquele projeto que foi iniciado lá atrás. Ele salvou a si mesmo, salvou a sua nação, estava salvando as nações ao seu redor e também estava salvando a sua família. Esse era o projeto de Deus desde o começo. E esse é o mesmo projeto que Deus tem para nós, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para corresponder ao desejo de Deus para nós, aos sonhos que Deus tem colocado na nossa vida. E esses sonhos nos levam a chegar ao ponto de termos nossa vida salva pelo Senhor, salvarmos nossos familiares e salvarmos o máximo de pessoas possíveis. Esse é o projeto de Deus para nós. É isso que Deus realizou em José. Deus mostrou a José em sonho, Deus mostrou para aquele jovem qual era a visão, o projeto que Deus tinha, o projeto dele. E Deus, irmãos e irmãs, tem um projeto para nós. E Deus nos mostra isso por meio de sua palavra, por meio do testemunho de Jesus Cristo, por meio do sacrifício e ressurreição do nosso Senhor. Você e eu temos parte com Deus no projeto de termos nossa vida salva, de salvarmos as pessoas próximas a nós, de salvarmos nossa família e de salvarmos o máximo de pessoas possíveis, mostrando tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Por isso nossas escolhas precisam ser escolhas correspondendo ao projeto de Deus. Não decida nada, não busque nada que esteja fora desse projeto. Não fuja do desafio de servir ao Senhor em todas as situações da sua vida. Não se iluda achando que você consegue resolver os seus problemas sozinho ou sozinha. Só conseguimos a real solução das coisas, que nos colocam diante do projeto de Deus, que nos firmam no caminho do Senhor, quando nós permanecemos firmes nesse propósito. É o projeto de Deus para a nossa vida. E quando as coisas estiverem concretizando-se,
Quando as coisas estiverem sendo firmadas, não podemos virar para as pessoas próximas a nós, não podemos virar para quem nos traiu, quem nos magoou, quem nos feriu e dizer assim: tá vendo? Olha como está a minha vida agora. Bem feito, você duvidou de mim? Essa não é a nossa postura. A nossa postura tem que ser a mesma de José. Salvar as pessoas próximas a nós. Nesse sentido, irmão, irmã, acredite no projeto que Deus tem para a sua vida. Acredite no direcionamento, no sonho que Deus tem mostrado para você. Não são apenas nos nossos sonhos que nós devemos manter o nosso foco, mas nós temos que manter o nosso foco nos sonhos do Senhor para nós. Esses sonhos fazem parte de um projeto muito maior. Projeto que você e eu temos a possibilidade de participar e Deus nos chama a viver. Eu quero orar com você nessa hora. Nós vamos ser ministradas por uma canção e eu quero orar com você para que nós possamos fazer como José fez, ter a capacidade de, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, continuarmos firmes e correspondendo ao projeto do Senhor para nós. Vamos ser ministrados por uma canção e após essa canção nós vamos orar.
Aleluia, glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, eu quero orar com você nessa hora, correspondendo para que nós possamos dizer sim para o Senhor em todo tempo, em nossas escolhas e atitudes, corresponder ao projeto do Senhor para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Nessa hora, Senhor, nós queremos, Deus, entregar a nossa vida na Tua presença. A Ti, Senhor, nós nos rendemos, nós nos apresentamos, nós nos prostramos, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos abençoar, ó Deus, com Tua presença nessa hora, com Teu perdão, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes, ó Deus, que tomamos atitudes, fazemos escolhas opostas, Pai, ao projeto do Senhor para nós. Nosso desejo, Deus, é que o Senhor possa nos ensinar com Tua presença a fazermos escolhas, Senhor, firmarmos nossos pés nos Teus caminhos, ó Pai. Firmarmos nossos pés, nossa vida no projeto que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, poderosamente. Abençoa o Teu povo, Senhor, com Tua presença. E diante das decisões, diante dos desafios, Senhor, nós possamos, Deus, em nome de Jesus, corresponder dizendo sim para a Tua vontade, corresponder dizendo sim para os Teus propósitos, corresponder dizendo sim para o projeto do Senhor na nossa vida. Olha para nós nessa hora, Senhor. Olha para o Teu povo, Deus. Olha para cada pessoa que faz essa oração comigo. E o coração do Teu povo nessa hora, Deus, seja tomado de graça, de misericórdia, Senhor. Para que a partir dessa oração, todas as decisões que nós fizermos sejam decisões feitas debaixo, Senhor, do desejo de nos firmarmos no projeto do Senhor para nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, você aí, amigo, amiga, pessoa que está acompanhando conosco a nossa transmissão, você que está acompanhando conosco, Deus abençoe você poderosamente. Eu vou impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa hora e que você tenha uma semana abençoada, caminhando, se firmando a cada dia no projeto do Senhor para nós. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, irmão e irmã, e com todo o povo de Deus que se reúne sobre a face da terra. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana. Não tenha convicção do projeto de Deus para a sua vida. Lembre-se em todo tempo, nossa vida tem propósitos. Fique na paz. Tchau, tchau.